Para você que faz cirurgia pélvica complexa, você também algumas das vezes teve que fazer a cirurgia ou o potencial da realização da traquelectomia radical. Esse vídeo aqui é o passo a passo sobre essa cirurgia. Essa cirurgia traquelectomia radical é uma das cirurgias mais complexas que tem, porque a gente precisa preservar estruturas, né? Como vocês muito bem sabem disso, vocês que fazem esse tipo de cirurgia. E sempre que a gente vai preservar a estrutura, é difícil a cirurgia comparado com a cirurgia que a gente tem que fazer toda a ressecção. Por exemplo, a esterectomia radical, ela é uma cirurgia complexa, mas ela é uma cirurgia mais rápida do que uma traquelectomia radical, pelos detalhes técnicos da preservação. Então, vou mostrar para vocês aqui, inclusive você que está me vendo aqui, que não assistiu o vídeo do passo a passo da esterectomia radical, eu vou deixar aqui em cima o vídeo, o link do vídeo da esterectomia radical. Se você assistir esse vídeo, ele vai ser basicamente o passo a passo de que eu vou mostrar aqui e vai reforçar o seu conhecimento a respeito dessa cirurgia. Bom, o que eu tenho feito aqui nesses vídeos é tentar, através desse bloquinho branco aqui, mostrar o pensamento que eu tenho do campo cirúrgico ao final da cirurgia. Eu tendo isso em mente, eu comento que a gente diminui o nosso tempo cirúrgico e melhora a estratégia em relação à cirurgia. Por quê? Porque eu já tenho tudo planejado e eu já tenho uma perspectiva do que eu esperar em cada passo dos procedimentos. Eu comentei no vídeo da esterectomia radical, e aqui nesse caso a gente não vai tirar o útero. Pelo contrário, a gente vai preservar o útero, mas a primeira coisa que a gente deve pensar é que a gente deve sempre, numa paciente com doença oncológica, a gente respeitar os princípios oncológicos. E independente se você vai fazer uma traquelectomia radical ou uma esterectomia radical, você precisa tirar paramétrio. Aqui não vale a conversa a respeito de quanto paramétrio a gente tem que tirar. Eu vou falar aqui para vocês como eu acredito que deva ser a cirurgia com ressecção parametrial. E a extensão lateral é você que vai decidir, proporcional a vários fatores. Dentre eles, um deles é o tamanho tumoral. Mas vamos lá. Na esterectomia radical, que vocês viram lá, tem alguns passos que aqui vão ser semelhantes. Por exemplo, na traquelectomia radical, a primeira abordagem que a gente faz é a linfadenectomia pélvica ou a pesquisa do linfonodo sentinela, que nos tumores menores, ele cada vez mais está evidente essa pesquisa do linfonodo sentinela. O que é interessante, e como ele é menos mórbido do que a linfadenectomia pélvica, muitas das vezes opta por isso em alguns tipos de tumor, em alguns protocolos de pesquisas, em algumas doenças. Então, você vai analisar o que você vai fazer, mas no nosso guideline que a gente segue, a gente faz essa abordagem primeiro. Por quê? Porque ela pode contraindicar o procedimento da traquelectomia radical por alguma evidência de metástase linfonodal e também porque ela é o passo inicial da abertura do reto peritônio profundo. Então, quando eu vou fazer, por exemplo, uma linfadenectomia pélvica, as estruturas pélvicas laterais, a artéria umbilical obliterada, já ficam dissecadas e eu começo, então, o meu primeiro passo da cirurgia, que vai ser a abertura dos espaços avasculares. Eu falei muito sobre esses espaços avasculares nesse vídeo aqui, que é o vídeo do passo a passo da esterectomia radical. Então, eu oriento e sugiro que vocês assistam esse vídeo antes e depois vocês venham novamente para assistir esse vídeo da traquelectomia radical. Mas você abriu os 4 espaços avasculares, que é o paravesical, medial e lateral, o pararetal, medial e o pararetal lateral, que a gente conhece também como Lático e Okabayashi, e o quarto espaço, que é o espaço de Iabuki. Você abriu esses 4 espaços, aí você vai partir para a parametrectomia. E independente da cirurgia que você faça ou da decisão que você tenha, você vai tirar um tanto de parametro na ressecção lateral. E é importante que esses espaços estejam abertos para você preservar as estruturas nobres, qual principalmente a inervação pélvica profunda. Então, o plexo esplâncnico e os plexos hipogástricos inferiores. Bom, você vai ter aberto essas estruturas, você vai partir para isolamento
da artéria uterina. Bom, vocês viram no vídeo anterior que a gente tem o primeiro ramo medial da artéria umbilical obliterada, essa é a artéria umbilical obliterada. O primeiro ramo medial que ela der é da artéria uterina. E eu preciso isolar a artéria uterina aqui atrás. Por quê? Para eu ter paramétrio. Eu faço a ligadura da artéria uterina e na esterectomia radical eu já faria a secção do ligamento redondo. Na traquelectomia radical eu não faço a secção do ligamento redondo. Pode fazer? Pode fazer. Facilita a cirurgia? Não necessariamente, mas é um dos pontos dentro da cavidade que faz a inervação uterina. E no caso aqui em especial, a gente vai ficar com o corpo e o colo em menor tamanho do útero. Então eu preciso de mais vascularização. Então por causa disso, eu não faço aqui o ligamento do redondo. E o ligamento da artéria uterina, o isolamento dela, né? Primeiro é o isolamento, mas eu estou mostrando aqui para vocês que eu faço esse isolamento para eu decidir se nessa cirurgia eu vou tirar mais ou menos paramétro, se eu vou fazer a ligadura na origem ou se eu vou fazer a ligadura só do ramo descendente da artéria uterina. Então esse daqui é um refinamento quando você atingir a sua expertise nesse tipo de cirurgia. O quarto passo, então, é a dissecção da uterina, certo? Vocês já viram aqui esses passos e na hora que a gente dissecar a artéria uterina, a uterina não, o ureter, é importante que a gente mantenha aquela gordura ao redor do ureter. Por quê? Porque a vascularização do ureter passa pela adventícia. E a gente precisa dissecar o ureter pelo menos no trajeto que a gente conseguir. Por quê? Porque o paramétrio, ele tem o ureter no seu centro. Então, para a gente fazer a parametrectomia, a gente precisa a todo momento estar empurrando o ureter para a lateral. Para que isso? Para a gente tirar maior paramétrio e para que a gente preserve o ureter. E não, durante a dissecção, não tenha lesão térmica dessa estrutura. Então, a gente vai, eu mostrei aqui para vocês que a gente tem a artéria umbilical obliterada e o primeiro ramo que ela der aqui é a artéria uterina e ela é ramo da artéria ilíaca interna e junto com a artéria ilíaca externa elas formam a artéria ilíaca comum. O ureter ele vai passar aqui por detrás da artéria uterina até ela entrar na bexiga. Esse aqui é o espaço que vocês já dissecaram, o espaço de Abuc. Esses daqui são os espaços paravesicais e aqui a gente vai dissecar o pararetal, embaixo da uterina, né? Pararetal, através do plexo hipogástrico, o medial e o lateral. Por isso que é importante a gente ver o plexo hipogástrico. E a gente sabe que ele fica a 2 centímetros, aqui ó, 2 centímetros do ureter. Então, a gente vai ter que dissecar ele até o útero sacro. E dissecar significa, entenda, jogar ele para a lateral enquanto a gente vai fazendo a ressecção do paramétrio. Quando a gente liga a artéria uterina, eu falei ali, você liga ela ou os ramos descendentes, os ramos ascendentes ou a própria artéria uterina na origem, você vai pegar esse tecido aqui, tracionar, esse é o tecido parametrial. E depois que você dissecou a artéria uterina, você vai fazer, e ligou, né? Secou aqui o isolamento da artéria uterina, a dissecção do ureter, da artéria uterina. Daí você vai fazer a ligadura aqui da artéria uterina e vai trazer esse tecido. E por sobre o ureter, você vai empurrando o ureter e o plexo hipogástrico para a sua lateral. E você vai fazer, então, a parametrectomia bilateral. E você vai vindo até no momento que você chega aqui no ureter, que você vai começar a dissecção no sentido da vagina. Para quê? Para você não haja complicação aqui no trígono vesical, certo? E você vai dissecar nesse sentido, certo? Aí o que você vai fazer nesse momento? Você vai partir para o outro lado. E daí você vai repetir o passo 2 até o passo 5. Você vai achar os espaços avasculares que você, na teoria, eu já acho eles logo no início dos dois lados. Mas você acha os espaços avasculares, aí você isola a artéria uterina, disseca o ureter e faz a parametrectomia também bilateral. Nesse momento é o momento da colpotomia, certo? Aqui que vai estar a diferença da histerectomia radical da traquelectomia radical. Por quê? Porque você vai fazer a colpotomia a 2 centímetros abaixo do colo do útero e daí eu faço, para mim é mais fácil, o que eu faço? Ó, aqui a gente está no 6º passo.
No 7º passo, então, o que que eu faço? E aqui que é a diferença da traquelectomia radical. Eu vou por via vaginal, então eu vou por via vaginal e trago o útero para baixo. Então o útero por via vaginal, ele vai ficar assim, ó. Eu trago o máximo que eu consigo e o que que acontece aqui, ó? Só para vocês entenderem. O que que acontece aqui? O paramétro está aqui do lado, ó. Todo dissecado já, com a artéria uterina aqui ligada, ó, dos dois lados. O que que eu faço? Por via vaginal, eu secciono a altura que eu quero e a margem que eu vou deixar. Importante vocês lembrarem que a gente tem que tentar deixar 2 centímetros de colo. Então, esse daqui é o 7º passo, a secção do colo do útero em toda a sua extensão. No 8º passo, eu utilizo aqui no colo do útero um dispositivo anti-estenose, porque a gente sabe que o índice de estenose é muito grande, e eu criei e eu coloco o dispositivo do Duda nesse momento, e o 9º passo, nesse momento, então eu tiro aqui, tiro a peça, tiro os linfonodos todos por baixo, aí eu venho aqui, o 9º passo, junto aqui com o dispositivo, antes do dispositivo, eu faço uma biópsia endocervical, porque isso aqui vai fazer com que eu continue ou não a cirurgia. Se essa biópsia vier positiva, o que a gente precisa fazer? Precisa fazer a esterectomia radical, porque senão a margem vai ficar muito curta e tem chance de recidiva. Então a paciente já entra para a cirurgia sabendo disso. No 9º passo, daqui, depois que eu coloquei o dispositivo, eu vou fazer essa sutura então, do colo que sobrou da paciente com a vagina. Aqui tem uma dica muito interessante. Então eu vou fazer essa nova sutura do colo com a vagina. Essa aqui é uma dica muito importante para a gente evitar a estenose. Então você tem o colo do útero aqui, ó, vindo. E você tem a vagina aqui embaixo aberta. Geralmente a gente costuma fazer essa sutura aqui. A minha dica é para você fazer aqui, ó. Você deixar 0,5 centímetro do colo final. 0,5 a 1 centímetro do colo final. Por quê? Porque é muito comum o novo colo com a vagina, o colo se apagar e tende a ter estenose do canal endocervical. Então, esse daqui é o passo extremamente importante e essa é a dica dessa cirurgia. Aí aqui tem um dispositivo fixado aqui no colo do útero. E aí aqui a gente acabou toda a cirurgia porque a gente faz uma sutura contínua aqui 360 graus. Para facilitar, eu pego a vagina aberta e faço 4 pontos de reparo nela. Eu uso aqui em especial o fio, esse Vicryl 3/0. Eu faço 4 pontos de reparo e daí eu pego o colo lá embaixo e vou dando ponto aqui, ó. Em 4 locais do colo. Trago ele aqui para baixo, faço um ponto aqui, reparo, outro ponto no colo, reparo, outro ponto no colo, reparo, outro ponto no colo, reparo. E o que eu venho fazendo? Eu emendo essa sutura nessa, essa sutura nessa, essa sutura nessa e essa sutura nessa. E daí eu interrompo a cirurgia. E aqui a gente tinha colocado 7 passos, 8, o 9º é a sutura do colo e o último passo é o 10º passo. Eu volto então para a cavidade, se eu estiver fazendo videolaparoscopia ou cirurgia robótica, eu volto para a cavidade, faço a lavagem da cavidade e revisão da hemostasia e assim está encerrado a traquelectomia radical. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você não faz parte ainda do nosso canal, se inscreva aqui, clique aqui nesse sininho que tem aqui embaixo, porque toda semana tem conteúdo novo e você vai receber o aviso de que tem um conteúdo novo. Fique à vontade para compartilhar esse conteúdo com qualquer colega que você acha que faz esse tipo de cirurgia e tem interesse nesse conteúdo. Um grande abraço, até o próximo vídeo.